não só para conhecer o Deus, o Deus que abençoa. Não, deixa eu ver, tem um jeito que a gente fala de um jeito que... Porque muita gente, a gente só quer o gênio da lâmpada, né? Muitas vezes a gente só quer a bênção, mas não quer conhecer o Deus da bênção, né? O Deus abençoador. E quando nós somos chamados à casa de Deus, porque senão a gente não precisaria vir aqui, teria um encontro com Deus lá em casa mesmo, e não precisaria de uma comunidade para isso. Mas nós somos chamados na casa de Deus também como uma escola para a gente aprender a respeito desse Deus. Se a gente só vem para buscar as bênçãos, né, a gente poderia fazer isso em casa mesmo, não era necessário a gente estar aqui. Mas quando a gente quer intimidade com Deus, a gente quer conhecer esse Deus. E esse é o intuito da escola dominical, conhecer a Deus. Por isso o estudo de sua palavra, né? Senão a gente só viria no culto da bênção, né? Eu vou vir na segunda-feira, que é o culto da vitória, né? Ou só venho na tarde da bênção, na quarta-feira, né? Não que não seja bom. O culto da vitória deve ser excelente. Agora eu gosto do culto da quarta, que é o culto da prosperidade. Esse é maravilhoso. Agora o que menos gente vem, sabe qual que é? O culto da doutrina. O culto do estudo da palavra. E é esse que o cristão é chamado, é conhecer o seu Deus. É conhecer aquele a quem você serve. É aprender a ter intimidade com o Pai. O problema do ser humano moderno é que nós queremos um Deus que atenda às nossas necessidades. Eu quero, sabe, a solução para as minhas enfermidades. Eu quero a solução para os meus problemas íntimos, pessoais. Eu quero a solução para os meus problemas familiares. Eu quero a solução para os meus problemas financeiros. Este é o ser humano dessa época, uma época em que as pessoas procuram não conhecer a Deus, mas a solução dos seus problemas. A solução dos seus problemas. E quando a gente começa a querer conhecer esse Jesus, conhecer a sua palavra, são poucos. Tanto que os irmãos podem ver que a maioria das igrejas que estudam a palavra de Deus de forma séria, elas não estão lotadas. Elas não estão com os bancos lotados. Lotados estão aqueles bancos onde é o culto da vitória, onde é o culto da prosperidade. Sabe? Então, é muito relevante quando você está aqui na escola dominical para conhecer intimamente a palavra de Deus. Parabéns por você estar aqui. O Novo Testamento não é apenas o registro de uma nova religião, mas ele é o clímax de toda a história da salvação iniciada lá no Antigo Testamento. E é nestas páginas que encontramos a encarnação de Deus e a obra salvadora de Jesus. O nascimento da igreja sob a direção do Espírito Santo. E o intuito é compreender este contexto, que ele é vital para que a nossa fé seja fundamentada não em sentimentos, mas numa verdade histórica, né, teológica, da revelação de Deus, né? E este módulo que nós estamos iniciando, ele foi estruturado para ajudar a compreender o período intertestamentário, conhecendo esses 400 anos de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento, né? O silêncio profético que prepararam o mundo para a vinda do Messias. Discernir as influências culturais e políticas desde o domínio persa e grego até a ocupação romana e o cenário religioso judaico. Interpretar a formação do cânon
entendendo como os 27 livros foram reconhecidos e preservados pela igreja primitiva. Só uma vírgula aqui, é cânon. O acento está no A. Crescer no entendimento literário, diferenciando os evangelhos, os atos, as cartas e a literatura apocalíptica. Servir com fundamentação apostólica, aplicando os ensinos fundamentais sobre a pessoa de Jesus e a missão da igreja. Então, que você possa conhecer melhor a centralidade de Jesus em toda a palavra, em toda a Escritura. Que você sinta-se capacitado a proclamar o Evangelho com clareza, com fidelidade, sabe? Com certeza. E você não tem que responder como o carvoeiro, né? Como que o diabo vai discutir? Não tem como questionar uma pessoa assim, né? Que não tem, né? Não tem argumento, né? E pior que uma pessoa que não sabe falar da sua fé é uma pessoa que não tem argumento. E a primeira coisa que ela faz é brigar. Quem não tem argumento, briga. Quem não tem argumento, xinga, bate a porta, né? E lá em casa a Vilma faz isso. Quando ela não tem argumento, ela me bate, fecha a porta e põe eu para dormir lá com o cachorro. Por que estudar? Brincadeira, ela está ali olhando feio para mim. Por que estudar o Novo Testamento? Pelo menos 5 razões. Porque é o cumprimento das promessas. O Novo Testamento revela como Jesus cumpriu perfeitamente as profecias e o sistema de sacrifícios da antiga aliança. Segundo, porque revela a plenitude de Deus. Em Cristo temos a expressão exata do ser de Deus e o ápice de sua revelação à humanidade. Porque o terceiro, define a nossa identidade. É através das cartas apostólicas que compreendemos o que significa ser igreja, corpo de Cristo, povo da aliança no novo pacto com Jesus Cristo. O quarto é porque fornece a base para a ética cristã. Os ensinos de Jesus e dos apóstolos estabelecem o padrão de vida santa e amor fraternal para o crente. E a quinta, porque nos dá esperança futura. Através do Novo Testamento, conhecemos a promessa do retorno de Jesus e a consumação do reino de Deus. E a consumação do reino de Deus. É porque muitas vezes as pessoas não querem uma vivência com Cristo, né? Elas querem um cristianismo assim de rápido, né? Só de solução, né? Eu quero um cristianismo de respostas rápidas, né? Meu problema é para ontem. Senhor, eu preciso pagar aquela fatura, mas o banco vai abrir daqui a pouco. Dá licença, dá para o senhor, né? Nem o jogo do bicho vai resolver, porque vai sair o resultado só à tarde. Dá para o senhor para me achar na rua aí? Né? Então, mas com Deus, às vezes, Deus trabalha conosco assim no tempo dele, né? E às vezes o tempo dele não é o nosso. E às vezes ele fala rápido, mas às vezes ele demora um certo tempo, né? Na quinta-feira a gente estava lá no nosso estudo, na casa do seu João, com a dona Janete, e os irmãos podem aqui ficar meio assim assustados, mas fiquem tranquilos, não, nada de arminiano, nem o outro aí. É só uma... Há uns anos atrás, eu falei há 40 anos, a minha falou, 25, não é 40 anos. Mas há uns 25 anos atrás, uma senhora orando com a gente lá numa igrejinha,
ela falou assim, o senhor está me mostrando aqui um carro novo na sua garagem. Oh, eu falei, oh, que benção, irmã, verdade. Ela falou, é branco e é novo. Eu falei, olha que benção, olha, de lá para cá, eu nunca tive carro novo e branco, nunca. 25 anos depois, tem um carro branco novo na minha garagem. 25 anos, né? E eu contei para os irmãos, eu falei assim, você viu como Deus é bom, mas levou 25 anos. Mas para Abraão levou quantos anos, gente? O filho nasceu. Né? Então, essas coisas, nós temos que ter tempo com Deus, é o tempo de Deus. Deus é maravilhoso, mas a gente tem que aprender a esperar nele, confiar nele, né? E caminhar com ele. Eu lembro de umas irmãs que oravam tanto lá na minha cidade pelos seus maridos, né? Que queriam ver eles servindo ao Senhor. E olha, foram muitos anos, mas eu tive o privilégio de ver vários maridos lá virem para o Senhor e frequentar a igreja, sabe? E eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, né? E a oração, eu sempre falo que oração de mãe tem privilégio. É a mesma coisa de ser idoso lá no céu, tem a preferência, né? E de mãe sempre está lá na frente também. E aqui essas mulheres tiveram o privilégio de ver seus esposos lá servindo ao Senhor, né? E até hoje quando eu olho lá para a igreja, eu falo, oh Deus, resposta de oração. Resposta de oração. Então, mulher, nunca deixe de orar. Não que os homens não devem orar também, mas as irmãs estão sempre na frente. Pode falar o que vocês quiserem, mas as irmãs estão sempre com preferência. Deus usa o improvável, né? Mas glória a Deus por isso, né? Vamos continuar aqui, voltar, né, para o nosso caminho. Então, vamos lá. Aqui a gente iniciando então este novo módulo, né, que é o Novo Testamento. Queremos dizer aqui sim. O Novo Testamento não foi escrito no vácuo, mas na plenitude dos tempos. Cada detalhe histórico, desde a língua grega comum até as estradas romanas, foi usado por Deus para que as boas novas alcançassem o mundo. Então, que você possa caminhar nessas aulas com um coração aberto, ensinável, permitindo que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente e que este estudo não seja apenas mais um estudo, né? Mas um encontro renovado com a pessoa de Jesus. E a nossa oração é que ao final destas páginas você seja um testemunho vivo da nova aliança, refletindo a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que você possa dizer, eu conheço a quem eu sirvo. Eu conheço o meu Senhor. Amém? Amém. Então, estudando, o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é o nome que se dá, então, a esses 27 livros que compõem a segunda parte da Bíblia. E ao contrário dos livros do Antigo Testamento, eles foram escritos em hebraico, né, com algumas porções em aramaico. E como diferente do Velho Testamento, que foi escrito em torno de 1500 anos, o Novo Testamento foi escrito em um pouco mais de 50 anos. E nele nós encontramos diferentes gêneros literários como narrativas históricas, epístolas doutrinárias e pastorais, homilias, cartas pessoais e profecias. E alguns desses gêneros são bem mais peculiares, como os evangelhos, e outros seguem até certo ponto modelos literários da época, do mundo grego-romano ou greco-romano, como o livro de Atos e algumas cartas, né? Todos servem, não obstante, ao mesmo propósito final
do seu divino autor, que é fornecer a revelação de Deus ao homem com o propósito de salvá-lo. E nesse sentido, são a continuação do que Deus já havia anteriormente revelado e registrado através lá dos 39 livros do Antigo Testamento. Ou seja, é uma, continuação. Vamos ler aqui que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Geralmente se diz que o Novo Testamento é o cumprimento daquilo que Deus prometeu no Antigo. E isso, até certo ponto, é verdade. Temos no Novo Testamento a concretização de muitas expectativas do Antigo Testamento e o cumprimento explícito de muitas de suas profecias, especialmente das que se relacionam com a vinda e o reino do Messias. Mas o Novo Testamento é mais do que simplesmente o cumprimento do Antigo, pois este não se esgota e nem se exclui com aquele. Eles não se substituem. Existem muitas pessoas que eu não creio no Velho Testamento, eu sou do Novo. Não, eles não se substituem, eles se completam. Muitas igrejas adotam lá as tradições do Antigo Testamento, fazem todas aquelas festas judaicas, E será que é por aí, Será que é por aí? Há que se pensar, Mas não devemos menosprezar, Aprender, Porque lá é uma base para o Novo Testamento. Eles não se substituem, mas se completam. Qual o conteúdo do Novo Testamento? Já afirmamos que o Novo Testamento é o prosseguimento da revelação divina registrada e dada por Deus através dos apóstolos e outros a ele ligados. Essa revelação foi dada através de diferentes gêneros literários, narrativas históricas, parábolas, sermões, hinos, epístolas, profecias, etc. Os livros do Novo Testamento contêm diferentes gêneros literários e são agrupados em 4 categorias. Vamos lá. Temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu estava ouvindo esta semana, estudando esse texto, e um dos nossos pastores mais renomados, ele estava falando assim, de uma forma bem didática. Ele falou assim: olha, é como se você estivesse subindo uma montanha e cada um desses escritores dos evangelhos, cada um estivesse subindo de um lado. Um do lado de cá, outro cá e outro lá. E eles estivessem subindo e contando, Cada um tem o seu jeito de contar. São, então, 4. Por que não é um só? Poderia ser um só. Mas vejam bem como foram escritos, para quem foram escritos. Mateus, por exemplo, ele escreveu como se fosse uma tese. E a tese dele é a seguinte: Jesus é o rei. E aí Mateus, ele cita, mais que os outros, o Velho Testamento, dizendo que Jesus é o Messias prometido. Aí ele, como uma tese, ele coloca, trazendo desde o Gênesis, colocando Jesus como o Messias prometido. Esse é Mateus. Já Marcos foi escrito, para os romanos. Não, é uma formação a mais. Romanos, Marcos, ele
escreveu então aos romanos, direcionado a eles, né? E ele diz, e ele cita Jesus como um servo, né? Um servo. E ele sempre, como servo, realizando alguma coisa. Né? Entenderam as visões? Mateus como Jesus rei, né? Usando sempre mais o Velho Testamento. Marcos como um servo que estava sempre fazendo alguma coisa, e ele escreve esse evangelho aos romanos, direcionado aos romanos. Lucas, ele escreve o seu evangelho para quem? Para os gregos. Para os gregos. Os gregos, eles tinham muitos deuses, né? Muitos deuses. Vejam Paulo no Areópago lá, né? Quando ele vai falar sobre o Deus desconhecido, né? E os gregos tinham assim, uma dificuldade imensa de aceitar a Deus. Então ele coloca Jesus para os gregos como o homem perfeito, né? O homem perfeito. E depois nós vamos até João. João, ele coloca esse evangelho de João, ele escreveu no final do primeiro século, né? Para provar que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. É conhecido como o Evangelho Geral ou Evangelho Universal. É um dos evangelhos, particularmente eu acho que é o evangelho mais lindo, né? Que é o evangelho do amor. Geralmente quando você vai falar de Jesus para alguém, o evangelho de João ele é poderoso, né? Ele é poderoso. Eu me lembro que quando criança a gente usava muito os livretinhos do evangelho de João para evangelismo, né? E muitas pessoas aceitaram a Jesus através desses livretes com o evangelho de João. Muito, muito, muito bom mesmo. Muito bom mesmo, né? Então, é isso, meus irmãos. Vamos continuar aqui. História. Qual livro, né, do Novo Testamento que ele é histórico? Se os irmãos olharem aí, vai estar na lista aí. É o livro de Atos, né, que conta a história de Jesus, né? Conta a história da igreja, né? Depois nós vamos para as cartas, né? São 21 cartas, como os irmãos podem ver aí, né? E nessas cartas, né, é muito interessante nós vermos, né? Porque dessas cartas, as cartas de Paulo são 13 cartas de Paulo, né? E dessas cartas de Paulo, ele escreveu para igrejas, né? Cartas que ele escreveu, vamos ver quais que ele escreveu para igrejas? Aqui fala, uma carta para a igreja de Roma, 2 cartas para a igreja de Corinto, uma carta para a igreja da Galácia, uma carta para a igreja de Éfeso, uma carta para a igreja de Filipos, uma carta para a igreja de Colossos, 2 cartas para a igreja de Tessalônica. E depois, ele consta aqui mais 4 cartas, que são cartas pastorais, que Paulo escreveu direto para pessoas, né? Foram 2 para o seu servo, né? Timóteo, uma para Tito e outra para Filemão, né? E depois nós vemos aqui as cartas gerais, né? As cartas gerais. A epístola aos Hebreus, né? Que existe um burburinho muito grande para tentar se descobrir quem é o autor da carta aos Hebreus, mas ninguém conseguiu até hoje chegar assim com 100% de
de autoridade para dizer quem escreveu essa carta. Não tem. Muitos citam vários nomes, mas não conseguem dizer claramente quem escreveu essa carta aos Hebreus. Mas ela é uma das cartas muito importantes do Novo Testamento. E depois a carta de Tiago, as 2 cartas de Pedro, as 3 cartas de João, né? E a carta de Judas, né? E depois a nossa palavra, né? Ou seja, de revelação ou profecia, que é o Apocalipse de João, né? O Apocalipse de João, né? E o texto aqui, que eu nem vou ler porque a gente já falou claramente sobre isso, né? Vamos passar aqui para a terceira parte. O contexto do Novo Testamento. Eu estou sendo assim um pouco mais rápido, porque senão não dá tempo. Nosso tempo é muito curto, né? Então temos que ser assim bem, porque os irmãos, a gente vai estudar, a gente fica escrevendo um monte de coisa porque tem informação que a gente vai pegando, depois você vai olhando de novo, acha mais coisa e eu sou assim, eu gosto de ficar procurando, e pelo menos 80% das coisas que eu acho eu acabo não trazendo, por falta de tempo, né? Porque é muito gostoso estudar a Bíblia, muito gostoso, né? O contexto do Novo Testamento. Para entendermos melhor o contexto vivencial de onde o Novo Testamento foi produzido, precisamos compreender que Deus preparou o mundo em 4 aspectos principais. 4 aspectos principais. Primeiro, Deus preparou uma língua. Por causa da invasão grega, que aconteceu ainda no período interbíblico, toda a região da Palestina passou por enorme influência cultural desses invasores, né? E um processo que passou para a história com o nome de helenização, né? E o que era a helenização, né? O que era a helenização? Imagine que um país muito forte invade vários outros e obriga todo mundo a aprender o seu jeito, a sua cultura, o seu jeito de viver e falar. Foi exatamente isso que a Grécia fez, né? Mesmo depois que os gregos perderam o poder para os romanos, a cultura e a língua deles continuaram sendo as mais importantes, né? Hoje não acontece isso, né? Daqui a algum tempo pode mudar, né? Mas por enquanto o inglês domina, né? Quase que o mundo todo, né? Quem sabe daqui a um tempo é a China. Mas apesar de muitos aspectos religiosos e culturais serem rejeitados pelos judeus, a língua grega foi assimilada como meio comum de troca de informações do comércio e da alta cultura. Até mesmo o Império Romano, falando do latim, adotou a língua grega. Vejam bem, né? Até os romanos adotaram a língua grega como ferramenta de comunicação com os vários povos do Oriente Médio. Assim, na prática, a grande parte da população judaica se comunicava em grego para expressar suas ideias e desejos. Suas ideias e desejos. Vejam bem, né, que é uma questão muito mais comercial, muito além de cultural. É uma questão comercial. Você vai num país, você vai negociar lá, né? É a mesma coisa você chegar num país do Oriente Médio e querer falar em português. Não vai rolar, né? Ou você adota um idioma mundial, que é o inglês, uma grande parte o francês, né? Mas até o espanhol, né, que teve uma colonização muito maior, né? Mas é uma questão comercial, né? Então, falando sobre isso, este texto que nós lemos, ele explica a história de como a história e a fé se cruzaram para que a mensagem de Jesus pudesse se espalhar rapidamente. E ele foca
no primeiro dos 4 preparativos de Deus, ou seja, o primeiro foi a língua grega, né? A língua grega. Então, nós vemos aqui como Deus usou de forma sábia, né? Usando a própria língua daquele povo para expandir o evangelho de Jesus Cristo. Aí a parte 2 fala que Deus também preparou uma autoridade, dizendo que várias passagens do Novo Testamento indicam a presença do Império Romano como autoridade do mundo na época, né? E, na verdade, a Palestina estava sob o domínio de Roma, desde 63 a.C., quando Pompeu a colocou sob o governador da Síria, que também já estava subordinada a Roma. O Império Romano foi fundamental para formar um ambiente propício para a vinda de Cristo e a expansão do Evangelho. Os mares foram libertos da pirataria, os inimigos foram derrotados. Uma grande rede de estradas foi construída pelo vasto território e um sistema de correio foi implementado. Essa política expansionista e de estabelecimento da ordem social ficou conhecida como Pax Romana. Imaginem isso, né? Os romanos chegaram e foram, né, fazendo obras, trabalhando, e o interesse deles era realmente tomar todos aqueles países ali do Oriente Médio, né? Eles eram realmente expansionistas, né? Mas a língua, né, continuava o grego, né? Por quê? Porque o grego era como o inglês da época, né? O texto destaca que o grego se tornou essa língua, nessa época, como língua universal, no comércio, para vender e comprar, né? Na política, até os romanos que falavam latim usavam o grego para conversar com os outros povos. Na religião, os judeus que falavam hebraico ou aramaico passaram a usar o grego para explicar as suas ideias para quem não era judeu. Para quem não era judeu. O terceiro item, né? O terceiro item aqui, só explicando Pax Romana, né? Como eu já li para vocês, mas diz assim: foi um período de relativa paz e ordem estabelecido por Roma sob essa autoridade. Sob essa autoridade, as guerras internas diminuíram e a pirataria dos mares foi combatida. Imaginem isso. Acabaram, né? Se por um lado eles se tornaram colônia, né, ali de Roma, por outro lado, né, acabaram ali com, vamos dizer assim, com milícias, né, com a bandidagem em geral, né? Eles fizeram uma limpa, né? Mas só que tinha uma coisa, não tinha, né, eles não podiam dizer que era um povo livre, porque eles estavam sob o domínio romano, né? Deus preparou também, o item 3 aí da apostila, né? Deus preparou uma mensagem especial, né? O mundo antigo era farto em escolas filosóficas e cultos de mistério. Muitos se dedicavam a conhecer as principais propostas e ideias de sábios e pensadores. A concorrência incessante fez com que as antigas religiões pagãs já estivessem em decadência com grande parte da população. Com o Evangelho, as pessoas ouviram um novo ensino, revolucionário em sua natureza e ao mesmo tempo pacificador. Jesus era um novo rei, porém totalmente diferente dos que foram até então conhecidos, né? Por que isso foi uma preparação de Deus? Pense na estratégia. Se você tem uma notícia urgente para o mundo inteiro, é muito mais fácil se todos falarem a mesma língua. Deus permitiu que o grego se espalhasse para que quando os apóstolos escrevessem o Novo Testamento, qualquer pessoa
do Império Romano pudesse ler e entender o Evangelho de Jesus. Se cada povo falasse apenas sua língua local, a mensagem de Jesus demoraria séculos para chegar. Com o grego, a mensagem correu por todo o mundo conhecido. Em resumo, Deus usou a história política, ou seja, a invasão grega, para criar uma ferramenta de comunicação que serviu de base para que o evangelho fosse escrito e espalhado, E espalhado para todas as nações. Na apostila, item 4, Deus preparou um ponto de contato. De acordo com a política romana, de trato com os súditos, alguém podia adorar os deuses locais, como da Síria ou do Egito, por exemplo, desde que adorasse também os deuses de Roma. O próprio politeísmo da religião romana favorecia essa tolerância. As muitas religiões do império não eram mutuamente exclusivas. Claro que esta não era uma posição aceitável para o cristianismo, mas nos primeiros anos ele desfrutou de privilégios especiais. Por estar associado ao judaísmo. O judaísmo era considerado uma nação e não apenas uma religião, e como tal, tinha suas tradições e práticas respeitadas, inclusive as religiosas. De acordo com a política de Roma, de tratar os povos conquistados, e particularmente no caso dos judeus, devido à sua intransigência em questões religiosas, era mais fácil e prudente tolerar o seu monoteísmo do que forçá-los a adorar outros deuses, do que forçar os cristãos a adorarem lá os deuses gregos ou romanos da época, Tinha um texto da Bíblia que eu queria ler lá atrás, mas o nosso tempo ele é tão curto. Vamos ler esse texto aqui, que fala sobre esse assunto, Atos 18, 14 e 15. Diz assim: quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E lá 25:19, pelo contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Então, o cristianismo era visto a princípio, pelos representantes de Roma, apenas como uma seita judaica. Os líderes judaicos queriam morrer, porque eles queriam acabar com os cristãos. Se eles pudessem, eles matavam todos. Mas Roma entendia que era apenas uma seita. E Galho fala lá para os judeus, se vocês estivessem apresentando queixa de algum delito, ou de um crime, seria razoável, que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes, da sua própria lei, da sua própria religião, resolvam o problema vocês mesmos. O problema é seu. E os próprios judeus, no princípio, pensavam assim também, que se tratava de mais uma seita. E como eles chamavam essa seita? A seita dos nazarenos. Tanto que numa reunião, vamos ver se esse texto fala sobre isso, 24, 5 e 6. 24, 5, aqui, diz assim, Atos 24.
Versículo 5. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Olha só, os próprios judeus entendiam como uma seita. E tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Pulando lá para o verso 14, diz assim: confesse, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Então os judeus tinham como uma lei. Como que era o nome daquele professor de Paulo, que era muito conhecido, e fala o nome dele no livro de Atos? Me ajuda aí, por favor. Esse professor, ele disse: se for de Deus, permanecerá. Daqui a pouco já cai aqui, é que demora um pouquinho. Se for de Deus, permanecerá. Se não for, vai acabar logo. É isso a ideia sobre o cristianismo, do qual os judeus ficavam assim muito preocupados. Gamaliel. Isso. Você viu? Eu lembrei do Gá, já estava faltando só o restinho. Isso, obrigado, Amanda. Isso facilitou a vida dos primeiros cristãos, especialmente com respeito à questão do culto ao imperador, do qual os judeus ficaram isentos na maior parte do tempo. Uma pena, que o nosso primeiro diácono não conseguiu sobreviver a isso, Estevão foi apedrejado e morto, pelos judeus, por defender a palavra de Jesus. É muito, muito triste isso, A gente vê de como o ser humano, o que ele não concorda, às vezes ele se torna cruel, Imagina se a gente saísse matando todos que não concordam com a gente, Então, disso que a gente falou agora, nós vemos que Deus preparou o coração do mundo para receber algo novo. E quais são os pontos centrais? Um vácuo espiritual. As antigas religiões e filosofias da época estavam em crise. As pessoas estavam cansadas do quê? Dos rituais vazios. Porque eram muitos rituais e não havia resultado. E buscavam algo que fizesse sentido real para a sua vida. Foi quando surgiu Jesus. E o Evangelho surgiu como uma mensagem revolucionária. Enquanto o mundo oferecia teorias complicadas ou deuses distantes, Jesus trouxe um ensino que trazia paz e esperança prática. Era um rei diferente. No auge do poder dos imperadores humanos, a mensagem apresentava Jesus como um rei totalmente novo, focado no amor e no serviço, não na força bruta. Não na força bruta. Em resumo, Deus permitiu que o mundo ficasse insatisfeito com o que tinha, para que a mensagem de Jesus fosse o alento, fosse a resposta que todos estavam procurando. Deus usou a proteção legal do judaísmo para dar segurança ao cristianismo em seus primeiros anos. Os pontos principais são: a capa do judaísmo. Roma tolerava o monoteísmo dos judeus por respeito às suas tradições antigas. E como os primeiros cristãos eram vistos como uma seita, eles herdaram essa liberdade religiosa automaticamente. Isenção do culto ao imperador. Enquanto outros povos eram obrigados a adorar os deuses de Roma, os judeus eram isentos, já por causa dessa
tradição monoteísta, né? Por estarem associados a eles, os primeiros cristãos puderam adorar apenas a Deus sem serem perseguidos pelo governo de Roma, né? Tempo para crescer. Essa confusão de Roma, de que achar que o cristianismo era apenas um grupo de judeus, serviu como um escudo, dando tempo para a nova mensagem de se espalhar antes que as grandes perseguições imperiais começassem. Em resumo, Deus usou o status político dos judeus como um abrigo para que a igreja pudesse nascer e crescer, protegida pelas leis da época. Se você olhar, né, ali no livro de Atos, você vai perceber que, apesar de, né, dessas proteções, vamos dizer assim, ainda assim a perseguição era terrível, porque os judeus eles estavam assim muito bravos, né? Eles não aceitavam, né? E quando eles podiam, eles prendiam, né? Eles chicoteavam. Leia o livro de Atos. O livro de Atos conta exatamente sobre isso, né? Sobre o que os cristãos passaram ali, né? Então, temos alguns minutos. Nós podemos dizer que Deus orquestrou a história para que o evangelho tivesse o caminho livre para se espalhar. Imagine que Deus preparou o cenário perfeito antes de Jesus entrar em cena. Primeiro, a língua, né? Criou uma língua universal, que foi o grego, para que todos pudessem entender a mensagem de salvação. A estrutura, Roma criou estradas e segurança pela Pax Romana, né, para que os pregadores pudessem viajar rápido, né. O coração, né, ou seja, a religião, criou um vazio espiritual nas pessoas, deixando-as prontas para aceitar a mensagem de esperança real em Jesus Cristo. A proteção, o judaísmo, criou um escudo legal para que a igreja pudesse nascer sem ser esmagada pelo governo logo de cara. Em resumo, Deus usou a política, Deus usou a economia, Deus usou a cultura, Deus usou até a religião daquela época, para que quando Jesus chegasse, o mundo estivesse totalmente conectado e pronto para ouvir sobre ele. Você já pensou nisso? Você já teve ideias sobre isso, de que como as coisas aconteceram naquela época? Porque a perseguição, apesar disso, era grande, porque os judeus eles estavam ali fazendo o possível e o impossível na perseguição aos cristãos. Mas a palavra de Jesus foi poderosa, né? Foi poderosa e ela caminhou, né? Então, terminando aqui, o de hoje está escrito assim em implicações práticas. Como vimos nas aulas anteriores, a história do mundo é também a história da providência de Deus. Mais uma vez, vemos o dedo de Deus conduzindo os fatos e preparando o mundo para o grande advento da vinda do Messias. A época estudada é a que Paulo chamou de plenitude do tempo. Lá em Gálatas 4, versículo 4, está escrito assim: a época estudada é a que Paulo... Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, não foi por acaso que Cristo nasceu na era dourada do Império Romano,
quando o reino estava unificado, as estradas possibilitavam as grandes jornadas com relativa segurança e facilidade, e uma língua universal tornava acessível a comunicação da mensagem do cristianismo. E foi assim que aquela pequena fagulha, que começou insignificante na longínqua e desprezada Palestina, desprezada até hoje, né? Em pouco tempo incendiaria todo o mundo conhecido da época, chegando ao centro do império. O tempo de cada coisa é o tempo de Deus. O tempo de cada coisa é o tempo de Deus. Por isso, o autor da lição cita Provérbios 16, 9, quando Salomão diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Disso, nós podemos tirar o quê? A história tem dono. O mundo não gira por acaso. Deus, então, usou ali a política, a economia, as invenções humanas, como estradas e línguas, para cumprir o que ele planejou. Momento exato, qual foi? A plenitude do tempo. O que significa isso? Significa que Jesus veio na hora perfeita. Jesus veio na hora certa. Jesus vem sempre na hora certa. Jesus vem sempre na hora certa. Se tivesse vindo antes ou depois, a mensagem não teria a mesma facilidade de se espalhar. Então creia nisso, Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Uma outra coisa, a força do Evangelho. O que começou com uma pequena fagulha em um lugar pobre e desprezado como a Palestina, conquistou o centro do império mais poderoso da época, Roma. Isso prova que o poder está na mensagem, não na estrutura humana. Confiança no tempo de Deus. A lição maior é que o mesmo Deus que preparou o mundo para Cristo também dirige a minha e a sua vida hoje. Nós podemos até planejar o nosso caminho, mas é o Senhor quem dá a última palavra. Estudar o contexto do Novo Testamento nos mostra que a providência do Senhor transforma o cenário de um mundo para que o seu amor chegue a cada um de nós. A cada um de nós. A gente até poderia dizer que aquele tempo seria um tempo improvável, um tempo louco, um tempo de perseguição terrível. Mas Deus, olhando para o nosso estudo, nós vemos que Deus preparou o momento certo, a hora certa, E que coisa incrível, até o idioma, para que todos pudessem receber ali a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, Então não existe atraso para Deus. É o momento certo, é a hora certa. Amém? Vamos orar? Deus querido, nós louvamos o seu nome, ó Pai, porque o Senhor nunca chega atrasado, ó Pai. Porque sabemos que muitas vezes o nosso tempo, ó Pai, nós queremos as coisas para ontem, as nossas lutas parecem intermináveis, os nossos dias, ó Pai, parecem tão difíceis e os problemas surgem, ó Pai, muitas vezes de forma avassaladora nas nossas vidas, ó Deus. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o autor, é o sustentador da vida, é aquele que caminha conosco, é aquele que está ao nosso lado em todos os dias da vida, ó Pai, seja nos dias da luta, seja nos dias da alegria. Nós temos a certeza que o Senhor, ó Pai, tem o controle, ó Pai, de todas as coisas, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus,
a olhar, ó Pai, para Ti, ó Pai, caminhar em confiança, caminhar, ó Pai, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor, ó Pai, é aquele que nos sustenta, ó Pai, tanto nos dias da luta como nos dias, ó Pai, da alegria, nos dias em que estamos felizes, ó Pai. Ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a confiar mais em Ti, ó Pai, e caminhar na Tua presença, ó Pai, e saber que o Senhor tem o melhor para os Seus filhos, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, estará sempre ao nosso lado, ó Pai, e que as Suas promessas não falham, ó Pai, porque Tu és fiel em todas as Suas promessas e caminha conosco, ó Pai. Dá-nos, Senhor, o desejo gostoso de aprender de Ti, ó Pai, e saber, ó Pai, quem Tu és e como Tu és, ó Pai, e como o Senhor age, ó Pai, como aprendemos hoje, ó Pai, de como o Senhor preparou esse tempo, esse momento, para a chegada de Jesus, para a expansão da Tua palavra, mesmo num país terrível, miserável como a Palestina, ainda assim ali, Senhor, o Senhor plantou a Sua palavra, o Seu Evangelho, o Seu Cristo, e hoje nós temos esta salvação diante de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a crer e confiar e saber que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Espero que eu tenha chamado a atenção de vocês e que a gente tenha o interesse de estudar essa palavra. Porque vocês viram que no contexto, que no contexto a gente vai aprendendo muita coisa, né? Às vezes a Bíblia ela é objetiva, mas estudando a palavra assim, através de mestres, né, estudiosos desse tempo, né, historiadores, nós vamos vendo a realidade da época e vendo que o quanto Deus agiu ali, né? Então que você tenha esse interesse gostoso de estudar aí o Novo Testamento e ver o quanto Deus agiu na vida daquele povo e o quanto Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Amém.